Hoje nós estamos, então vou fazer de trás para frente, vou dar alguns recados gerais, né, porque às vezes as pessoas saem mais cedo. Então, hoje nós estamos inaugurando o nosso segundo módulo, que é Arquivos, Organização e Pesquisa. A gente teve esse contratempo, né, com a Fran, mas muito nos honra a presença da Natália, né, que inclusive faz parte, né, da casa, está implicada, comprometida com muitos outros, né, arquivos também. Então, a Natália inaugura esse módulo. Depois da Natália, nós teremos a Anelisa Assunção, né, filha do Itamar Assunção, para falar do Museu ITA, que eu acho que também vai dar um contorno para essas angústias, né? Sabe, como é que eu faço como que eu dou vazão para isso que é o meu patrimônio familiar, né? Então, tem outras formas também, esse módulo ele vai falar um pouquinho sobre isso, e a Annelise vai trazer, eu acho que exemplos muito bonitos, também muito interessantes, e por conta do feriado, né, e a gente pensando que são muitos Brasis, e que são muitas Áfricas dentro desse Brasil também, nós respeitamos, né, a região norte, né, e nordeste, no sudeste não é tão forte, não é feriado dia 24, mas em muitos estados então nós optamos em pular essa aula. Isso nunca aconteceu no módulo, porque também ele nunca aconteceu nesse período, né, do ano, então a gente optou em respeitar, né, esse feriado também, e nós vamos retomar, então, os nossos encontros já em julho, né, gente? Vai ser no dia 1º de julho, já com a professora Annelise, e aí essa aula que seria do dia 24, ela, na verdade, está no dia 19. No edital já saiu tudo isso, mas só para vocês entenderem que a última aula desse módulo vai ser com a Joana Flores, e que vai ser a última aula do curso também, e que vai ser muito maravilhoso, né? As aulas, elas também não são, né? Vocês percebem, né? Que uma não necessariamente implica ou está diretamente ligada à outra, né? A gente consegue fazer dessa maneira, mas a Joana, ela foi aluna da edição passada, então, para a gente vai ser muito especial tê-la primeiro como cursista e agora tê-la também como professora, e é o que a gente também deseja, né? Nessa nossa constelação aqui de fazedoras de memórias, né, nesse curso, que vocês em outros momentos possam também se aproximar de outros projetos da casa, né, contribuir, e eu acredito que a fala da Natália vai também dar um pouco desse panorama e dessas possibilidades, tá bom? Eu acho que é isso, se ninguém tiver mais nada para comentar, eu acho que a Aline caiu? Deixa eu ver aqui o que aconteceu. Eu acho que caiu a conexão dela. Mas eu vou começar, então. Eu vou falar boa tarde de novo e vou representar, porque essa é a parte que nós depois vamos publicizar, tá bom? Então, eu quero dizer boa tarde novamente, né? Saudar a nossa convidada especial, que está inaugurando esse nosso segundo módulo do curso Fazedoras de Memórias. Essa é a nossa quarta aula. O módulo agora é Arquivo, Organização e Pesquisa. E gostaria de apresentar para vocês, né, bem pouquinho, porque não cabe no mini currículo, o tamanho e a grandiosidade dessa pessoa, né, maravilhosa, que é a Natália Neres, que ela é doutora em Direito pela Universidade de São Paulo, mestra em Direito pela Fundação Getúlio Vargas, né, FGV, e bacharela em Gestão de Políticas Públicas pela Universidade de São Paulo. Tem experiência em ensino, pesquisa e gestão pública e privada nas áreas de políticas públicas e direitos humanos, e é autora do livro A Voz e a Palavra do Movimento Negro na Constituinte de 1988, e coautora do livro O Corpo é o Código, Estratégias Jurídicas de Enfrentamento ao Revenge Porn. É coordenadora de incidência política na Casa Sueli Carneiro. Então, seja muito bem-vinda, Natália, uma honra, e você pode também se reapresentar com alguma coisa que tenha faltado nesse mini currículo, que eu sei que faltou muitas e muitas coisas. Boa tarde, Mafu, boa tarde, Lindy, boa tarde, turma. Queria começar dizendo que é um prazer estar aqui. Claro que isso não estava na programação, mas eu fiquei muito feliz de ter esse encontro com vocês, né? Como a Mafu contou,
Eu trabalho na Casa Sueli Carneiro, então eu conheci vocês numa planilha, no processo de seleção das pessoas que iriam participar do Fazedoras, né? E, enfim, foi um processo de me encantar muito, assim, com cada história, com cada pessoa que se inscreveu, e vocês são um grupo muito especial, né? Porque vocês sabem que foram muitas inscrições e muita gente, então as pessoas que estão aqui realmente são as pessoas que devem estar, né, porque a gente acredita muito nisso também, e aí eu entrei nessa meia horinha antes e fiquei ouvindo um pouco vocês e entendi que eram vocês mesmos, né, que deveriam estar aqui, assim, então, o Fazedoras é uma ação, né, da Casa Sueli Carneiro que é muito importante, talvez seja um dos projetos mais importantes que a gente tem mesmo, assim, porque tem a ver com o propósito da casa, né, que é fazer com que esse legado, né, sobre memória do movimento negro, ele se multiplique. Então, enfim, a gente entende também que cada pessoa que passa pelo curso e cada educadora aqui também tem um papel muito importante de multiplicação de legados, né, e legados familiares, legados de movimentos negros de uma forma geral. Então, assim, é muito especial mesmo estar aqui. Dá um certo nervosismo, né, porque é claro que a gente está diante de professores e de pessoas que estão nos módulos, né, que estão em outro campo, né, um campo diferente do que eu estou. A Mafu leu um pouquinho aí da minha trajetória, eu tenho uma trajetória bem quadrada, né, no direito e nas políticas públicas, então, eu não sou artista, né, eu não sou contadora de história, eu não sou, né, como Saloma, como Annelise, né, então dá aquela sensação, meu Deus, será que eles vão gostar, né, de me ouvir? Mas, enfim, estou super feliz e tenho certeza que esse encontro vai ser bastante produtivo, e eu tentei também um pouco me conectar, tanto com as discussões que vocês estão fazendo, quanto com o que a gente faz na casa mesmo, né? Então, o que eu pensei aqui é um módulo que vai falar sobre a organização de acervos, né? Claro que a gente tem dentro da Casa Sueli Carneiro uma pessoa que especificamente que cuida disso, uma bibliotecária, enfim. Esse não é exatamente o que eu vou abordar aqui, mas eu queria, nesse encontro, falar de duas coisas especificamente, né, e acho que puxar um pouquinho para a área que eu cuido e que eu estou trabalhando, tanto na casa, quanto a área que eu cuido e trabalho como pessoa física e como pesquisadora mesmo, né, que é, então, discutir dois temas em específicos. Primeiro, que quando a gente está aqui discutindo, né, memória como algo que seja importante, quando a gente começa essa discussão, tanto com a Aline, né, quanto com Saloma, enfim, a gente faz parte de um processo histórico e político, né, que nos antecede, né, acho que todo mundo que já fez parte de alguma organização de movimento negro, sabe que esse tema é muito importante para o movimento negro organizado, né? Parte da luta do movimento negro tem a ver com um recontar a história, ou com contar a história de uma nova forma, ou enfim, com resgatar processos históricos, e isso tem claramente a ver com memória, né? Então, eu queria, parte da minha fala, falar um pouquinho sobre o movimento negro contemporâneo, como o movimento negro contemporâneo entendeu memória e história, e como tentou positivar isso dentro das políticas públicas e do direito. Então não tem como eu fugir um pouco desse meu lugar, né, e o que eu pesquiso. Então eu vou contar um pouquinho desse processo de luta pelo direito à memória negra, né, assim, como que isso aconteceu e como que isso foi positivado entrar em textos legais, né, entrar na Constituição, entrar em leis infraconstitucionais, enfim. E num segundo momento, eu queria conversar um pouquinho sobre como a gente pode, né, como cidadãos, como ativistas, como pesquisadores, de alguma maneira, continuar esse legado de luta histórica por direito à memória, dos lugares onde a gente está, né? E aí eu vou contar um pouquinho o que a Casa Sueli Carneiro faz, e, consequentemente, vocês já estão fazendo, porque vocês fazem parte de um projeto da casa, né?
Mas, enfim, outras coisas que a gente pode fazer, e aí na discussão, na última hora, a gente pode conversar um pouquinho juntos, assim, sobre o que vocês estão fazendo e como a gente pode trabalhar isso junto. Vou falar de um projeto específico que a gente tem para constelações, enfim. Então, dois grandes momentos. Um, discutir lutas e processos políticos pelo direito à memória, e um segundo momento da memória negra, né? E num segundo momento, então, a gente fazer essa discussão sobre, tá, já que eu faço parte de um processo histórico mais amplo, já que eu estou localizada, né, num processo que tem a ver com um movimento maior, com um ativismo maior, que eu estou agora me inserindo, ou que eu já estava, né, como que eu posso continuar. Então, acho que vai ser esse o caminho que eu pensei aqui em seguir, um pouco mais teórico, menos artístico, né, que os demais, mas eu acho que ele nos ajuda a caminhar para os outros módulos também, e para esse módulo em específico, que eu acho que também é um pouco mais técnico, né, que tem a ver com organização de acervos e tudo mais. Então, vai ser isso, tá bom? Eu vou compartilhar uma apresentação com vocês, e aí a gente vai conversando. Bom, vamos lá. Vocês conseguem ver minha apresentação, né? Eu mesmo estou vendo, acho que vocês conseguem também, né? Perfeito. Bom, então contei o que a gente vai fazer, vai ser isso, pensar um pouquinho, né? Memória, educação e cultura, como isso foi estratégia política do movimento negro contemporâneo. Depois, os 20 minutinhos para a gente pensar, né? Que ações de continuidade de luta pelo direito à memória negra a gente tem, tanto feito pela casa, quanto por organizações de um modo em geral. E aí a gente tem a última horinha para conversar. Bom, eu tô com mania de citar o Edson Cardoso, assim, eu tô muito apaixonada por ele, desde uma roda de conversa que a gente fez na Casa Sueli Carneiro com ele, que eu recomendo muito que vocês assistam. A gente fez uma conversa com ele no ano passado, e o Edson Cardoso, não sei quantos de vocês conhecem, mas é um militante histórico do movimento negro, um jornalista, né, uma pessoa que tem documentado mesmo a luta negra no Brasil, enquanto jornalista. Ele é responsável por um jornal, né, da imprensa negra que chama Iroim, que ficou ali ativo durante todos os anos 90, e o Edson Cardoso foi, assim, incansável, né, em escrever sobre acontecimentos políticos e relacionar esses acontecimentos políticos com a luta antirracista, né, e tem um ativismo bastante importante. Foi candidato nos anos 80, enfim, ele ainda é muito ativo, e ele é uma pessoa, né, acho que como jornalista e como um escritor, né, que tem muito apego à palavra e entende também a memória como algo muito importante, né. E ele deu uma entrevista em 2018, e que ele explica o que é memória de um jeito muito didático, né, a partir do conceito do Steve Biko, né. E aí ele define, basicamente, a memória como a nossa arma mais poderosa, né, e aí ele diz nessa citação, né: outro dia eu estava citando o Steve Biko, que tem uma frase para comunicar amplamente. Ele diz assim: um povo sem memória é como um carro sem motor. É uma frase que comunica qualquer pessoa. Todo mundo entende que um carro sem motor não vai para lugar nenhum. O que eu tenho dito, se queremos ir a algum lugar, vamos ter que ligar o motor. Ligar o motor, na visão de Steve Biko, é ativar a memória. A gente ativa a memória para caminhar para frente. Se a gente não tem ideia do nosso percurso, dos nossos valores, de cultura, da nossa resistência, como é que a gente vai seguir? Para a gente seguir, tem que se amparar nas experiências vividas, nas vivências, nos acúmulos de cultura e civilização que estão conosco. A nossa arma mais poderosa é a memória. Ativar a memória é estimular a luta, né? Então, aqui ele está, assim, sendo o mais didático possível, usando o Steve Biko, né, dizendo, olha, a gente não vai muito adiante se a gente não tiver um motor ligado, e o motor é a memória, né? Então, assim, ele vai falando disso e comparando isso com a luta, né?
E tem uma coisa mais profunda do que isso, né, na percepção do Edson Cardoso, que é, bom, a memória é importante, ela nos leva adiante, ela nos faz, né, nossa cultura, o que a gente carrega, o que a gente tem, faz a gente caminhar, mas, assim, a memória negra, né, a memória dos povos que foram, enfim, escravizados de uma forma geral, ela tem processos diferentes de chegar até nós, né, assim, do que a memória de povos, enfim, os colonizadores, né, e ele faz uma diferenciação disso. E aí ele tem no livro dele mesmo, quando ele junta todos os artigos que ele escreveu durante todo o começo dos anos 2000, né, lá na introdução, no prefácio, ele vai falar mais uma vez sobre minha memória, mas de um jeito diferente, né? E ele vai dizer o seguinte sobre memória, né? Além de ser o que nos leva adiante, ele fala: olha, em condições normais, a Beatriz Sarlo, né? Ela disse que o passado sempre chega até o presente. Mas as nossas condições de vida no Brasil não são normais, certo? O Estado, o governo, os meios de comunicação, as escolas, os partidos e um número infinito de instituições dedicavam-se a apagar ou a distorcer os fatos reais e concretos nos quais se envolveu e envolve a população negra. Tudo bem? Então compreenda de uma vez por todas que sem sua ativa participação, o passado não chegará até nós. Então o que ele está dizendo aqui, né, é que assim, em condições normais, o passado chega até a gente, né? Mas as nossas condições, enquanto povo negro, não são normais, né? E isso fica muito claro quando a gente vai conversando aqui entre nós, né? Sobre os silêncios, né? Muitos de vocês falaram, olha, eu tento acessar minha mãe, eu tento acessar minha avó, mas tem assuntos sobre os quais ninguém quer falar. Isso tem a ver com processos de dor, né, com subjetividades muito machucadas, mas tem a ver também com apagamentos que o próprio Estado, né, que as próprias instituições tentaram fazer da nossa própria história mesmo, né, ou as distorções que o próprio Estado e que os próprios discursos fizeram sobre nós, né, então, assim, não vai chegar até nós sem um esforço ativo, né, que a gente possa fazer, né, então, é uma responsabilidade, né, muito grande, mas ao mesmo tempo, eu fico com a impressão, né, o Edson Cardoso escreveu isso em 2022, mas eu fico com a impressão de que toda a geração de ativistas do Edson Cardoso, que é todo esse pessoal, né, que faz parte do movimento negro contemporâneo, que é mais ou menos esses ativistas que hoje têm entre 60, 70, 80 anos, levaram isso muito a sério, né, e quem fez o processo de luta política, né, nos anos 70 e 80, entendeu, né, que o Estado, o governo, os meios de comunicação construíram um discurso sobre os negros no Brasil e sobre a história do Brasil que não nos incluía, ou que nos incluía de um modo distorcido, ou que, enfim, muitos de nós sabemos, né, nós que estamos nesse campo, sabemos que o Estado criou, né, que a gente chama de mito da democracia racial, né, que era aquela ideia de que no Brasil, bom, se a gente não tem uma segregação racial igual aos Estados Unidos, a gente não tem problema racial aqui, vamos seguir em frente, né, a abolição já foi, a escravidão já foi, e vamos adiante, né? Não tem esse negócio de racismo, não tem esse negócio de. Enfim, então vamos em frente, as pessoas não conseguem se reconhecer enquanto a sua identidade racial, né? Então, um pouco alguém comentou, né, na conversa inicial, olha, até então a minha família não tinha esse discurso, todo mundo pardo, né? Então a gente ainda não conseguia se identificar como pessoas negras. Olha aí, né? O passado não chegando até nós, nem mesmo no modo de se reconhecer racialmente, a própria identidade, né? Então, isso é muito, muito forte. O que aconteceu, então? O processo de luta antirracista na redemocratização, nos anos 70 e 80, a gente tem luta antirracista, assim, a gente tem luta negra desde que
há escravidão, desde que há escravizado e a luta enfim, por liberdade, tudo isso. Mas a literatura vai dizer, né, que a gente tem um processo de luta antirracista com características muito diferentes, inclusive de afirmação de identidade negra de um jeito muito forte, no movimento negro contemporâneo, né, assim, principalmente a partir da década de 70 e 80, né. E aí que a gente vê movimentos como esses daqui, né, e vocês sabem que imagens são essas, né, a gente vê a criação dos blocos afro, por exemplo, né, na Bahia, né, o Ileaie dos anos 70, né, e o que é o Ileaie? Olha esse nome, né, primeiro que esse nome não é um nome, não é português, né, é outra língua, né, e aí essas roupas, elas vêm de onde também, essas cores, né, e esses dreads, e toda uma afirmação de identidade racial, né, vai acontecer no Sudeste da mesma maneira também, né? Um processo de afirmação de identidade racial muito forte a partir, principalmente dos bailes blacks, né? A gente sabe que toda uma discussão e o negro é lindo e os cabelos, né? E tudo isso vai aparecendo de uma forma de afirmação de identidade e a cultura vai sendo muito importante, né? Então, os bailes blacks, os blocos afro, tudo isso vai fazendo com que a gente tenha um processo de afirmação de identidade negra muito interessante, e a gente sabe hoje, né, muitas pesquisas mostram que essas manifestações culturais, elas foram perseguidas na ditadura porque o Estado brasileiro entendia isso como manifestações de segregação racial, assim, uma imitação dos Estados Unidos, uma imitação de África, que aqui a gente não tinha isso não, era todo mundo misturado, não precisava, né, então todo esse processo de formação de identidade, ou de afirmação de identidade, tem a ver com essa mobilização de um antirracismo desse contexto, né? Uma organização política muito importante, então a gente tem, né, a fundação do Movimento Negro Unificado nas escadarias, né, do Teatro Municipal em São Paulo, em 78, a gente tem, então, todo o processo de redemocratização e de abertura política que faz com que os partidos políticos voltem a funcionar. E aí, dentro dos partidos políticos, a gente tenha seccionais, né, para discutir questões raciais, e aí, então, toda uma organização de movimentos negros dentro dos partidos políticos também. Então, a gente tem uma nova discussão, né, um novo processo de luta política aí, muito importante, que passa também pela afirmação de identidade, né. Então, aqui a gente tem todo um processo, né, de reorganização, de renascimento cultural, de ressurgimento de imprensa negra, de formação de um movimento negro unificado, enfim. E aqui, o que está acontecendo da década de 70 e 80, também é um pouco o fim da ditadura militar, né, e uma compreensão de que se a gente tem um regime democrático, a gente precisa ter também um novo texto constitucional, né, uma nova Constituição. A gente não pode ir para uma democracia com uma Constituição feita na ditadura, né, que é a nossa lei maior. E aí aqui a gente tem um processo de luta por direito por parte de todos o campo progressista, né, e todos os movimentos sociais, de tentar inserir os seus direitos dentro do texto da Constituição, né. Então há um processo de luta política dentro do processo constituinte, tanto que todo mundo chama a Constituição de Carta do Povo, né, ou enfim, ou a Carta Popular, porque, enfim, é um processo que tem muita participação popular mesmo. E o que acontece aqui, né, há um processo, né, uma coincidência entre o centenário da abolição, né, a abolição aconteceu em 1888, e a Constituição, ela é promulgada em 1988. E há uma vontade do Estado brasileiro de tentar celebrar, né? Olha, o centenário da abolição, que bom, já faz 100 anos que não temos mais escravidão, né? Que maravilha. E o movimento negro vai dizer, não está uma maravilha, né? Não está uma maravilha. Há
a Lei Áurea tem 2 parágrafos, né? Tipo, extingue-se a escravidão e, sei lá, o segundo parágrafo e aí extingue-se outras coisas, né? Tudo que for contra isso, alguma coisa assim, e não há uma ação do Estado em prol de população negra e um discurso feito depois, né, de que ficou tudo bem. E outra, vários processos de política pública que favoreceram a população branca, que favoreceram imigrantes, que favoreceram, né, a imigração e que possibilitaram que essas pessoas construíssem suas vidas de uma maneira digna, enquanto 100 anos depois a população negra continua a sua própria sorte, né? Então, o momento da Constituinte foi um momento de tensionamento dos discursos sobre relações raciais no Brasil e de que o movimento negro passa a reivindicar políticas públicas e a principal política pública demandada, né? Eu poderia discutir aqui, falar sobre cada um, o que que foi isso que eu estudei um pouco, né? Olhar o que que foi, mas a principal demanda do movimento negro aqui, a principal coisa era não houve, o Estado não fez nada para a população negra. Em segundo lugar, o Estado ainda formulou um discurso de que ficou tudo bem depois, e um discurso em que não, a nossa história, ela não foi citada nos livros, a nossa história, ela não foi valorizada, todo o processo de resistência negra, ele não é mencionado nos materiais didáticos. Os materiais didáticos mostram a população negra em posições de subalternidade, em posições de servidão, né? Então, uma criança negra abre um livro escolar, ela vê ou como escravizada, ou no emprego doméstico, né? E isso não é a história. Essa não é a história dos negros no Brasil, né? Há histórias de resistência, e claro que é um processo de acúmulo de lutas, né? Mas é esse movimento negro contemporâneo, principalmente, que, se aproveitando de outros acúmulos de movimentos negros ao longo do século XX, que vai criar figuras dos heróis que a gente conhece hoje, né? De Zumbi, dos Palmares. É nessa época que surge a proposta, por exemplo, do 20 de novembro, né? É nesse processo que mulheres negras vão se organizar e falar, bom, tem Zumbi, mas tem Dandara, tem outras mulheres, né? Enfim, o que eu estou falando aqui? Que há um processo de resgate de histórias, né? De histórias, inclusive de fabulação, né? Que a gente não sabe muito bem se esse casal Zumbi e Dandara, né? Assim, mas não importa, né? Importa saber que existiu resistência, que existiu homens e mulheres lutando por liberdade, que existiu histórias, né, de resistência e de luta por emancipação nesse processo político todo brasileiro, que não tem a ver só com o processo de escravidão, né? E mais do que isso, né, que todo o ativista que se levantou, né, para reivindicar direitos também merecia ser reverenciado, né? Então é essa geração também que vai tentar criar muitos dias e efemérides e dia da empregada doméstica e dias, né? E criar isso que parece, mas criar dia, criar homenagem, mas para que isso? Ué, os brancos fizeram isso por toda a cidade, todas as ruas levam os nomes deles, todos os lugares levam os nomes deles, né? Então, a memória, né, e o processo de criação de heróis, de histórias, e mais do que isso, né, de uma produção de uma nova história brasileira, né, ela fica muito forte nesse processo, e aí tem a ver com isso, né? O próprio Projeto Nacional de Consciência Negra é daí. E quando que a gente aprovou? Ano passado, né? Para a gente entender também como os processos históricos, eles demandam tempo, né? Assim, como o feriado nacional foi a partir do ano passado, né? Então, claro que as suas cidades iam fazendo aí autonomamente, cada cidade, mas nacionalmente foi o ano passado,
Mas isso é uma demanda do movimento negro desde 81, pelo menos, né, Oliveira e todo o grupo, né, do Sul, principalmente. Bom, é um movimento negro e são grupos negros organizados, pessoas negras organizadas, dizendo que se a gente estava transitando de uma ditadura para uma democracia, e a gente estava tentando escrever uma nova história para o país, a gente sabe que a gente não escreveu, né? Spoiler é que não, né? A gente transitou para uma democracia, mas, enfim, uma democracia, uma transição transada, vamos dizer assim, sem rupturas, com muitos problemas, mas o discurso era: não dá para a gente ir para esse novo regime contando a história do jeito que a gente conta, ou entendendo, né, os nossos processos do jeito que é entendido até agora, né? E aí, sobre a própria Constituição, era isso, né? Ó, até aqui, todas as constituições foram aquele ditado, né? Toda pessoa mais velha conhece, né? Aquele, eles que são brancos que se entendam, né? Minha avó falava isso um pouco assim, né? Eles que são brancos que se entendam. Não vai ser mais assim, não, né? Vai ter que incluir outros grupos, vai ter que incluir o que negros e indígenas pensam, enfim. Aconteceu aí um processo efervescente de participação popular na Constituinte, não só da participação de pessoas negras, como a gente sabe, mas de população indígena, a gente sabe que, né, a população indígena conseguiu garantir ali direitos importantes, que hoje são relevantes para lutar, por exemplo, não pelo marco temporal e outras coisas, mulheres, trabalhadores, estudantes, enfim, foi um processo muito importante. Como vocês devem imaginar, né, dos 500 e poucos parlamentares naquela época, a gente não tinha maioria negra, a gente tinha 4 parlamentares negros e autodeclarados negros e que lutavam pela temática racial, que eram esses 4 aí, Edmilson Valentim, Caó, Benedito e Paulo Paim, que não por acaso continuam no parlamento até hoje, né, assim. Então, a gente também tem um processo, era uma discussão que a gente podia extrair daqui, né, de uma dificuldade de renovação de quadros políticos e a dificuldade que a gente tem, um processo também de luta política institucional, que mudou um pouco nos dos anos 10 para cá, né, mas que, enfim, ainda continua um desafio muito grande. Mas, enfim, o que eu estou querendo dizer aqui, né, é que esse momento, e que eu estou focando no movimento negro contemporâneo, porque eu vou falar do meu objeto de estudo, mas é claro que se a gente olha, né, para toda a história do movimento negro, isso é muito importante, mas o que eu quero dizer é que isso fica muito forte, que isso se transforma em lei e depois em política pública de uma forma muito lenta nos anos que vão vir a seguir, né, nos anos 90, nos anos 2000, depois nos anos 10, né, e tem uma coisa importante, que eu já disse antes, né, a principal demanda do movimento negro nesse período era exatamente a reescrita da história, né, acho que se eu pudesse dizer, era isso, assim, que aparecia nos discursos e tudo isso, né. E a gente tinha se a gente pega dados, né, de desigualdade na educação, se a gente pega censo escolar nessa época, a gente tinha uma desigualdade abissal muito maior do que a gente tem hoje entre crianças brancas e negras, assim, de acesso ao ensino fundamental, ao ensino médio, muito mais, porque a gente não tinha nem a universalização do ensino fundamental nesse período, né? E a gente tinha um problema de evasão escolar muito alto entre crianças negras, né? E refletia, então, numa escolarização menor, numa inserção muito precária no mercado de trabalho, que a gente já sabe, né? Mas é interessante uma fala, né, que aparece uma das audiências públicas, né, na Constituinte sobre isso, de que era isso, de que as desigualdades dentro do mercado de trabalho e na educação tinha a ver com evasão escolar. Mas por que acontecia evasão escolar? E o movimento negro entendia que a evasão escolar acontecia porque a criança negra não se via dentro daquela escola, né? Assim, ela não conseguia se enxergar dentro daquela escola. Ela ia para a escola, ela abria um livro escolar e, assim, ela era exposta à violência
né, assim, para que ela ia ficar ali, né, se a família dela precisava dela para garantir alguma renda, então ela preferia ir para o mercado de trabalho, né, então tem uma fala, né, que aparece numa das audiências, que era exatamente sobre isso, né, se fala, olha, que atrativo pode ter uma escola para uma criança negra se a família que lhe apresenta como modelo é aquela de classe média branca, certinha, vivendo numa espécie de paraíso. Que atrativo pode ter escola para uma criança negra se a opressão e exploração que vive em sua comunidade são consideradas naturais, né? Porque é paisagem, assim, toda, né? Isso no livro escolar, nesse período, é o que aparece. Que atrativo pode a escola oferecer para uma criança negra se seu passado histórico, suas ancestralidades são caracterizados como exemplos de sujeição, submissão, subserviência, e não de resistência e luta contra a violência do sistema imposto pelo dominador branco? Que atrativo pode ter escola para uma criança negra se a produção cultural de sua comunidade só é considerada a partir da ótica distorcida do exotismo nas camadas do folclore? Que atrativo a escola pode oferecer uma criança negra e pobre se sua presença mesma de criança negra e pobre é cotidianamente negada nas atividades didáticas? Que atrativo pode ter a escola para criança negra se, quando ela reage às práticas infantilizantes e repressivas dessa mesma escola, é remetidas para os setores de assistência psicológica ou psiquiátrica como desajustadas e coisas que tais? Nem mesmo o único atrativo que lhe é oferecido, ou seja, a merenda, consegue reter por muito tempo o contingente de negros e pobres que frequentam a rede escolar oficial. Preferem ir à luta, viver de expedientes de pequenos trabalhos para ajudar em casa do que perder tempo na escola. O mínimo de salário que venham a ganhar lhes parece muito mais compensador do que ficar quebrando a cabeça. E tem toda a razão, infelizmente. Então, assim, o que o movimento negro formula aqui é as nossas desigualdades estão fundadas também em como a gente aprende ou como a nossa subjetividade é formada, né, e principalmente dessa criança negra e pobre, né, então, enfim, o que aconteceu na Constituição, né, é que a gente conseguiu garantir, né, alguns dispositivos que fizeram com que depois, principalmente no capítulo da educação, da cultura, né, e principalmente da educação, né, tem um dispositivo especificamente, que era o ensino da história do Brasil levará em conta as contribuições das diferentes culturas e etnias para a formação do povo brasileiro. O movimento negro demandou aqui na Constituinte que fosse a história e cultura afro-brasileira, mas os parlamentares achavam que isso era racismo contra os brancos, delimitar que era, né, especificamente sobre isso, então colocou todas as culturas. Mas a aprovação desse dispositivo fez que lá em 2003 a gente conseguisse aprovar a Lei 10.639, né, que altera a Lei de Diretrizes e Bases para incluir história afro-brasileira e depois alterando a Lei de Diretrizes e Bases de novo para incluir história indígena, né? Isso, bom, faz muito tempo depois, né? Bom, por que eu estou falando de tudo isso? Né? Porque teve dispositivos também sobre que o Estado protegeria as manifestações das culturas populares, indígenas, afro-brasileiras, que a lei disporia sobre datas comemorativas para os diferentes segmentos étnicos e tudo mais. Enfim, isso tudo parece meio de barato, né, na legislação, e a gente entende, a gente tem uma crítica de como as nossas leis no Brasil não são aplicadas, né, mas até para elas aparecerem ali foi um processo muito árduo daqueles 4 cavaleiros lá, né, do deputados, enfim, aqueles 4 parlamentares negros, do movimento negro de uma forma geral, mas, enfim, isso tudo possibilitou que depois, né, o movimento negro fosse demandando por outras leis e outras políticas públicas que a gente conhecesse, que fomentassem a cultura, a memória negra, que começassem a disputar também a memória negra, inclusive porque direito à memória, dentro do léxico, né, do direito, muitas vezes está relacionado à discussão sobre ditadura militar, né? Quando a gente fala direito à memória, né, a gente fala as violações da ditadura.
o movimento negro passa também a tensionar, a pensar, né, que o direito à memória tem que ser também a uma outra violação muito grave, que foi a escravidão, né, então, assim, aí a gente passa a fazer uma discussão sobre o direito à memória negra num outro lugar, né, principalmente a partir da luta por direitos, né, então isso vai se alterando, né, assim, vai mudando. Isso tem a ver, então, né, com um processo de luta política do movimento negro, de mudança do discurso, então não tem democracia racial é um mito, não tem, o Estado tem responsabilidade sobre a situação em que os negros se encontram, então é preciso políticas públicas específicas, e aí todo um processo de luta, e eu foquei aqui em educação e cultura, mas poderia falar, né, de todas as outras coisas que foram incluídas na Constituição e depois em legislação infraconstitucional. É claro que a gente tem o desafio da implementação, e tem todo mundo que trabalha com isso, que está em sala de aula, sabe, né, quais são os desafios disso, mas o que eu estou tentando para a gente conversar junto e pensar aqui é quase assim, ruim com isso, pior sem isso, né, assim, de alguma maneira, né, para nós, né, pessoas negras, sem garantia de direitos, sem positivação, ainda é um tanto mais difícil demandar políticas públicas, enfim, e que esse debate, né, que o movimento negro vai fazendo sobre resgate da história, sobre a produção de novas narrativas, acho que um próprio direito, né, que o movimento negro foi lutando, que era ao acesso à educação, e principalmente ao acesso ao ensino superior, que garantiu, por exemplo, a lei de cotas, né, só nos anos 2000, mas que fez com que a gente saísse, que a gente aumentasse em 500% em 10 anos, né, em 20 anos, a presença de pessoas negras no ensino superior, faz com que exista isso aqui hoje, né? Pessoas de 30, 40, 50 anos, 60 anos, que acessaram a universidade, que possam propor iniciativas como essa, né? Ou que possam, há uma mudança aí, né? Na produção de saberes, né? Nos currículos escolares, quem passou pela universidade sabe o quanto os professores brancos agora estão tendo que repensar na sua biografia, no que passa, no que a gente lê, porque o ingresso de estudantes negros faz com que uma visão super eurocentrada dos currículos escolares sejam mudadas e tensionadas. Então, enfim, a gente tem uma revolução silenciosa, né, assim, principalmente com o acesso ao ensino superior, que é fruto dessas políticas públicas, dessas garantias de direitos, que são muito importantes e que faz, então, com que a gente tenha produzido, né, nos últimos 30, 40 anos, graças à luta, né, das gerações anteriores de ativistas, novos discursos sobre a história negra no Brasil, e aí a gente vê também a proliferação de materiais e de podcasts e de filmes e vídeos sobre isso, né? Mas também de iniciativas, né, que pensem a memória negra de um outro lugar, e que olhem, né, para o... Bom, tem leis, tem políticas públicas, e isso agora precisa acontecer, né, os alunos negros, as crianças negras, não podem mais passar por aquilo que foi narrado, né, na Constituição, de evadir da escola por não se ver no próprio currículo, né, então a gente tem um processo de mudança muito lenta, mas muito poderosa, que tem a ver com uma formação de um novo discurso, né, sobre a história negra no Brasil, e que tem a ver com esse ativismo antirracista, né. E, bom, aí eu chego no segundo momento, né, eu falei um pouco da luta antirracista e de como isso apareceu na legislação, e de como a gente vem pensando isso na Casa Sueli Carneiro, como algumas organizações que estão nesse campo, que estão pensando memória negra, têm tentado fazer, né, com que
a gente implemente ou efetive esses direitos ou trabalhe para isso de alguma maneira, né? Então, uma primeira coisa é fazer com que, primeiro, com que pessoas, indivíduos, ativistas, famílias, pessoas negras entendam que, bom, é isso, suas histórias importam, suas histórias pessoais, porque é isso, o Estado tentou fazer com que essas histórias não importassem, os meios de comunicação também não, né? E as histórias ordinárias importam, então, esses acervos pessoais, e tem uma questão, né, importante, que claro que a oralidade é bastante importante para o nosso povo, né, assim que a gente foi transmitindo os saberes, mas a gente também registrou muita coisa, muitos de nós falam, eu adoro fazer diários, né, muitos de nós têm essa experiência da escrita como algo que é importante. Sempre tem um parente que adora tirar foto, assim, que, né, de repente você fala, nossa, mas tinha um monte de foto mesmo, e mesmo na nossa época que eram negativos, assim, né, e que isso era caro, né, então, desmistificar também a ideia de que a gente não tem provas documentais, né, da nossa existência, eu acho que é muito importante, né, então, a gente tem entendido, né, e eu acho que isso faz parte um pouco dos nossos processos, de entender que todo mundo é capaz de construir um acervo, né, assim, que todos nós somos capazes de construir acervos e que as nossas histórias, elas importam, né. A própria Sueli Carneiro, ela é uma pessoa, vamos dizer assim, ordinária, comum, né, ela não é, bom, ela é isso, nasceu, cresceu, assim, não tem ela não é, claro, ela está famosa, mas enfim, o ativismo, né, o que ela foi fazendo, foi produzindo algo, mas ela é uma pessoa comum, né, assim, e, e uma coisa que tem nos chamado a atenção, né, lá na casa, principalmente quando a gente recebe escola, né, é que a casa fica num lugar onde ela morou, de fato, por 40 anos, né, e os alunos ficam, nossa, mas ela morou aqui no Butantã, né, principalmente se eles moram no Butantã, eles ficam assim meio, mas ela é famosa e ela morou aqui, assim, né, tipo, porque também tem uma questão, né, de que os nossos heróis estão sempre longe, né, de que nossas pessoas estão sempre inatingíveis e de repente elas moram na rua, né, então os processos de construir acervos comunitários, né, acervos pessoais em comunidades quilombolas, nos nossos espaços, eles são importantes para produzir essa subjetividade nessa criança de que, bom, não, é super importante e mora ali, a 2 quadras, né, eu acho que, então, acho que tem um processo importante de, primeiro, acho que eu nem coloquei aqui, veio na minha cabeça, que incentivar a produção de acervos e entender, né, de que a história de famílias negras, de pessoas negras ou de pessoas comuns, elas são importantes e contam a história do país, né? As pessoas brancas, elas não têm dúvida nenhuma de que a história delas, a micro-história delas, de classe média, pode extrapolar, né, assim, e elas podem contar a micro-história delas e contar a história do país, assim, né, a gente vê várias narrativas de filmes sobre isso, né, e a gente também, né, as nossas histórias, elas podem contar a história de um momento de uma cidade, de um momento de um bairro, né, de um momento de algo, né, assim, acho que isso é muito importante. Então, bom, primeiro, incentivo à produção de acervos e de memórias, né. O segundo que é isso, né, o que eu contei para vocês, a organização do acervo da Sueli Carneiro fez isso, com que a gente receba escolas e entenda que essas crianças, fiquei meio chocada de que ela morou lá, de que, enfim, né, ou crianças, essa semana mesmo eu vi uma história de que uma criança que era do candomblé e não falava disso na escola, chegou na casa e viu que uma foto da Sueli Carneiro sendo iniciada, e aí ela falou disso, ela conseguiu falar disso, né, porque ela viu, né, assim,
conseguiu ver alguém sendo iniciada no candomblé e aí perdeu a vergonha porque, ela também foi, né, assim, e ela tá numa exposição, né, assim, enfim, um jeito também de que a gente começou a entender que esses temas podem ser levados para a sala de aula, né, de alguma maneira que não é óbvia, que não é clara, a partir de acervos, né, assim, falando desse acervo e dessa experiência que a gente está tendo, então, produção de acervo produz novas práticas pedagógicas de alguma maneira, né, eu acho que essa é um pouco do que a gente tem observado. Então, a partir disso, a gente tem feito, né, oficinas de preservação de acervo, organização de acervo, que é um pouco do que vocês vão ver nesse módulo também, né. A gente tem se engajado também em redes de acervo afro, redes de acervo de memória, redes de movimentos sociais, porque não há também acervo só de pessoas negras, né, assim, tem muitos outros grupos se organizam, acervos de mulheres são muito quantitativamente muito menores do que acervos de homens, né? Vocês podem imaginar também por quê, porque histórias das mulheres não importam, que mulher tem história, né? Que história, né? Então, assim, estão muito, muito diminutos, então, mulheres também têm se organizados, mas trabalhadores também têm se organizados, comunidades de bairro também, então, a gente tem se engajado nisso um pouco e tentado se conectar, então, o que eu estou falando aqui, como alguém tem tentado trabalhar nesse campo e na incidência nesse campo busquem se conectar, né, eu acho que com essas outras redes e esses outros coletivos, eu acho que outra coisa que a gente tem feito é participado de eventos e espaços pautando a importância de políticas de memória. Todo mundo fala que memória, tá bom, aí memória é importante, mas assim, tá, mas em que sentido? Edital, né, fomento, como que se faz isso, né? Como que faz para que essas iniciativas sejam sustentáveis de fato, né? E eu acho que algo que eu tenho tentado elaborar um pouco é de que apoiar essas iniciativas é reparação, porque o Estado também não destruiu documentos, não destruiu parte da memória, né? Isso não é uma história que nos contam de que a gente não sabe parte da história de escravidão, porque, enfim, teve queima de arquivos, Rui Barbosa, não sei o quê. Bom, então, vamos lá, né, assim, fomentar histórias de grupos e coletivos é política reparatória também, né, em certo sentido. Então, acho que é um pouco de como a gente tem formulado. E aí, uma última coisa que eu queria mostrar para vocês, e eu não sei quanto vocês conhecem, o quanto isso já foi falado no curso, é sobre a constelação de memórias negras, né? Eu acho que algo que é importante é de que a gente tem entendido, né, de que não há como discutir esse tema sozinho ou trabalhar com esse tema sozinho. Acho que é por isso que o Fazedoras existe e tantas outras iniciativas também. Primeiro porque há muitas iniciativas de memória negra pelo país, né, e muitas vezes as pessoas se sentem muito sozinhas fazendo isso, mas na verdade aqui há coletivos e coletivos fazendo coisas muito interessantes em várias áreas, né, e aí eu não sei quão familiarizados vocês estão com essa plataforma, mas essa foi algo que a gente criou e que, na verdade, a gente espera que não continuar fazendo sozinho, que é o Constelações de Memória Negra, né, que é um site, na verdade, que é um céu, que tem várias estrelas, né, e cada estrela é uma iniciativa de memória negra, né. E aqui é possível tanto cadastrar iniciativas de memória negra, quanto buscar iniciativas de memória negra por tema, né, e por eixo também, né, então tem temas como arqueologia, como arte, ativismo, biblioteconomia, educação, cultura, cartografia, museologia, pesquisa, religiosidade e saúde, inclusive o de religiosidade principalmente, porque a gente tem entendido, né, que terreiros, principalmente, são espaços, né, de preservação de memória
negra bastante importante, pelos projetos que fazem, mas também pelo que guardam, né, assim, pelo que salvaguardam de objetos, pelo sagrado, enfim. Então, tem muita coisa aqui, eu queria mostrar para vocês rapidamente, eu espero muito que vocês já conheçam, se vocês não conhecem, a gente está fazendo muito mal nosso trabalho, mas, enfim, é uma plataforma que permite buscar, né? E aí, quando você vai buscando, você acha você vai encontrar uma fichinha assim, né? E nessa fichinha vai ter o nome da iniciativa, o que que ela é, os contatos, né? E fotos também sobre a iniciativa, e, e todos os contatos de WhatsApp, de e-mail, Twitter, Facebook, tudo que essa iniciativa tiver, né? E vocês podem cadastrar iniciativas aqui. É super simples cadastrar. E o meu convite um pouco nessa roda aqui, nessa conversa, é que vocês cadastrem mesmo, que espalhem, contem para iniciativas que vocês conheçam, porque aqui, né, a gente pode fazer a seleção por estado, né, e como vocês podem imaginar, como a gente que começou aqui sendo sudestino, né, e fazendo isso a partir das nossas próprias redes, acabou que a gente tem muito mais iniciativas do Sudeste do que do Norte, por exemplo, né, do Nordeste até que tem alguma coisa, mas Norte a gente tem, ó, uma apenas, né, no Acre, por exemplo, Amazonas também a gente tem muito pouca, né, apenas uma, mas é muito interessante porque o sonho é que, né, as pessoas possam chegar num lugar, por exemplo, falar o que que tem de memória negra que eu possa visitar e que eu possa conhecer, né? Quando você faz uma viagem, por exemplo, pode ser útil para isso, né? Então, enfim, e para a conexão mesmo das iniciativas. E eu acho que um sonho também é para que isso sirva como estratégia política, né, como mobilização política mesmo, quando isso tiver com muitas iniciativas, o que a gente possa fazer de assinar documentos juntos e pressionar por políticas públicas e para fazer coisas, enfim. Por hora, é esse grande mapa em que a gente pode selecionar por área de atuação, por tipo de organização, por tipo de iniciativa e por estado, né? E é isso, assim, o nosso desejo é que esse céu esteja mais plural, né, de iniciativas nacionais e que a gente possa conhecer, entender e acho que fomentar essas iniciativas e entender principalmente de que a gente não está só, né, fazendo coisas e de que, contanto que ela seja coletiva, ela não pode ser individual, né, para estar no Constelações. A gente pode trabalhar juntos, entender como isso pode se conectar, porque, né, como o Edson Cardoso disse, né, o passado não vai chegar até nós se a gente não fizer algo, né, e eu acho que principalmente se a gente não entender que esse trabalho tão pouco também vai ser efetivo se a gente fizer sozinho, né? Se a gente entender que não, vamos fazer aqui, mas vamos fazer com as organizações que eu conheço aqui em São Paulo, né? Que belo projeto de memória negra, né? Que não considera a pluralidade e tudo que há, né? Pelo país. Interessante. Então, no final, a gente gostaria de ver as iniciativas que vocês fazem parte, né? E as iniciativas ou que vocês vão criar por aqui, né? No Constelações. E mais do que isso, né? Independente da gente, independente da casa, vocês se conectando e fazendo projetos com iniciativas que vocês encontrem também dentro do Constelações e mobilizando e fazendo coisas no seu território, no seu estado, na sua cidade, né? Eu acho que tem e aí acho que caminhando um pouco, né, para o final,
tem um processo de luta política importante, que foi a legislação e tudo que a gente foi conquistando a partir desse processo político, em termos de política pública e de leis, mas há também o que o Estado não fará e que, independente do Estado, já vem sendo feito, né? Então, como que a gente pode ir trabalhando em rede, potencializando e fazendo coisas, e entendendo, né, que há muitos saberes e que há muito, né, da nossa produção, que a gente não pode desperdiçar e que há hoje também novos recursos, né, de comunicação, de tecnologia, que nos pode manter mais conectados do que na década de 70 e 80. Se na década de 70 e 80 se fundou um movimento negro unificado, se fez tudo aquilo sem WhatsApp, né, assim, o que a gente pode fazer hoje em dia, com todos esses projetos acontecendo, com tanta gente tendo acessado o ensino superior, com tanta gente tendo, desenvolvendo projetos tão bonitos, né, pelo país afora, tanto pessoais quanto coletivos. Então, acho que, finalizando, né, para a gente discutir, deixa eu interromper aqui, e para a gente caminhar para um momento de debate, né, eu acho que as provocações um pouco são essas, né? Teve um processo que não está começando hoje, não está começando com fazedoras, não está começando com a Mafu e com a Linde, não está começando com a mente iluminada das pessoas que trabalham na casa ou fora dela. Há um processo de luta política que nos antecede, que antecede o movimento negro contemporâneo, mas que é o meu recorte aqui um pouco para contar desse processo mais da Constituinte para frente, mas que a gente faz parte, né, e que a gente agora, principalmente fazendo parte desse coletivo aqui, né, então as perguntas um pouco que a gente pode se fazer, né, nesse encontro como a sua iniciativa, né, o que você está fazendo pode contribuir para que esse legado, né, da luta pela memória negra no país se fortaleça, né? Não é, no sentido de nos trazer um peso, mas é aquela responsabilidade um pouco que o Edson nos chama, né? É a nossa responsabilidade, né, fazer com que o nosso passado chegue até nós, né, por conta de um processo de apagamento mesmo. Então, se a gente já faz parte desse processo, o que mais que a gente pode fazer, ou como a gente pode fazer, né? E pode ser muito simples, eu vou cadastrar uma iniciativa no Constelações, né? Ou eu vou divulgar o Constelações no meu grupo, para que outras pessoas conheçam, ou eu vou compartilhar essa reflexão do Saloma com alguém, né? Eu acho que esse efeito multiplicador, né, que a gente pode ter, pode ser muito importante, é um exemplo, mas eu estou abrindo aqui para a gente discutir. Ou como a gente pode incentivar a organização de novos acervos, né, aqui enquanto pessoas, enquanto coletivos, enfim. Que leis ou políticas públicas a gente pode demandar, né? Eu confesso que às vezes me falta criatividade para pensar nisso, às vezes a gente tem uma cabeça, tá, um edital, alguma coisa, mas que mais que pode ser, né? O que a gente pode pensar em relação ao Estado, né? Então, acho que eu queria abrir um pouco para a gente, bom, para vocês reagirem à nossa conversa aqui. Eu sei que ela foi totalmente diferente do que vocês costumam ter no Fazedoras, então acho que até mesmo entender se isso fez sentido, e acho que ou entender se essas perguntas fazem sentido, ou se outras também, a gente troca aqui, mas acho que a principal ideia acho que a principal mensagem, né, se a aula fosse um tweet, assim, é de que a gente faz parte de um processo maior, né, a gente faz parte de um processo mais amplo, dentro dessa cadeia, desse processo de luta por memória e pelo direito à memória negra, né, acho que isso é o mais importante de tudo. Parei, Lindy. Eu só me inscrevi para falar uma coisa bem rápida, para você ficar bem tranquila, porque esse módulo, o módulo de
arquivo, né? Se trata dessas questões, se trata dessas experiências, se trata dessas proposições, são proposições em torno do acervo. Foi maravilhoso, e vamos em frente, está aberto, não sei se Mafu quer falar alguma coisa. Não, você já falou tudo, e eu só queria aprender, para além dos cadastros, né, a ter essa consistência, né, na fala e esse tempo, Lidiralva, porque ela acabou 18:01, entendeu? E é uma coisa assim, Eu notei gente. que era amadinho. Cada pessoa é uma pessoa, Mafu. É disciplinadíssima. Você mandou fácil. Na fluidez, gente. A única coisa que eu quero compartilhar, vocês podem ir fazendo as inscrições, fazer as perguntas direto para a Natália. Eu me lembrei que a casa, em março, tem aquela campanha, né? 21 dias de ativismo contra o racismo. E a Natália fez uma proposição que era de apresentar o Constelações. Eu conhecia, mas eu nunca tinha visto ela falando, então foi ótimo de vê-la, né, compartilhando esse material, mas lá tem um passo a passo, né, mais ou menos, ela foi fazendo esse exercício prático com as pessoas de cadastrar ali na hora. Então, depois se surgir dúvidas, vocês podem acessar esse material que está disponível também no site da casa. Eu coloquei no chat, mas coloquei lá no mural, tá bom? E aí ela falou assim, se vocês não conhecem, a gente não está fazendo direito o nosso trabalho. Eu espero, gente, que até o encerramento desse curso tenha pelo menos mais 30 iniciativas que sejam daqui, entendeu? Porque vocês já entraram com o projeto. Então, vocês tratem de cadastrar o negócio e alimentar a plataforma, principalmente Norte e Nordeste, porque tá feio. Tá feio para a gente, não para vocês, tá feio para a gente, que só tem projeto do Sudeste. Eu me inscrevi justamente de novo para falar sobre isso, né? Boa nordestina que sou. Vou fazer até uma queixa, viu, Natália? Eu fico aqui brigando aqui para poder garantir que o São João a gente não funcione. Porque o São João, para quem é do Nordeste, sobretudo, né? Janiele chegou, que bom. Seja bem-vinda. Para quem é do Nordeste, sobretudo, é um feriado sagrado. A gente chama de dia santo, ou seja, o dia de São João é um dia santo, né? Então, aí só para falar isso, que eu achei bacana a Mafu trazer essa coisa da provocação mesmo, que o Constelação, mesmo eu sendo uma pessoa que estou, né, trabalhando diretamente com esse conteúdo dentro da casa, só vim conhecer o Constelação porque, como eu já falei antes, nem todo mundo é ambientado nas redes, né? Não é nem por questão geracional. No meu caso, talvez seja, mas eu nem tenho certeza, porque eu sou uma pessoa que eu passei a minha juventude toda sendo, como é que eu diria, entronizada, digamos assim, né? Os primeiros computadores da universidade, eu tive acesso a trabalhar porque eu era funcionário da universidade, enfim. Então, mas para dizer assim, nem todo mundo tem o mesmo nível de facilidade de acessar, ou mesmo, não é nem facilidade de acesso mesmo, né? Para a gente, por exemplo, interessa que tenha iniciativas que a gente sabe que existe lá do fundão do Brasil, né? Lá de lugares que estão mais distanciados, de quilombos, por exemplo. Quanta coisa bacana a gente sabe que está acontecendo nos quilombos, quanta coisa bacana está acontecendo, né, nas comunidades tradicionais, de modo geral. Eu fiquei aqui pensando, por exemplo, o terreiro que eu sou vinculada em Salvador tem um monte de história, e eu conheço pelo menos umas 5 na mesma região, que podia estar trazendo conteúdos maravilhosos para, né, ocupar o Constelação. Então, acho bacana essa preocupação, acho que é importante, sim, procurar ver uma forma de difundir, não só pelo Fazedoras, mas um modo mais, né, como é que eu diria, efetivo, de difundir o Constelação para as outras regiões do Brasil. Fica feio mesmo se só tem Sudeste, Sul e Sudeste. Eu mesmo sou uma ferrenha crítica a essa limitação, porque é limitação, né? E sei que não é por conta de ninguém que está na casa Sueli Carneiro, não sei, não é isso, mas existe mesmo uma tendência a gente tratar do que a gente vê, do que está mais perto, né? Mas uma proposição desta, ela obrigatoriamente, ela precisa alcançar outros lugares e ter representação, e aí eu me assim, junto à fala
não é nem provocação, né? A intimação de Mafu, de que os projetos que tem aqui a gente sabe, né? Fique tranquila, você está dentro do seu módulo, você trouxe contribuições riquíssimas, fantásticas, né? Eu estou aqui mesmo me segurando para não falar muito, porque eu acho que esse é o momento das fazedoras que estão aqui, né? Também está trocando, e já tem gente inscrita. Abaixou a mão, foi Sara. Você não tinha suspendido a mão? A levante, como a gente diz por aqui às vezes, que eu já vou parar. E é isso, né? Sobre isso, a gente precisa desses encontros, esses encontros no Fazedoras. Eu lembro agora do primeiro Fazedoras, nesse módulo, teve pessoas incríveis, não foi, Mafu? Que trouxeram, eu mesmo fiquei apaixonada por esse módulo, porque eu nunca tinha ouvido falar, eu era aluna, no período eu era cursista, né? Depois é que eu me transformaram aí em mediadora, me pensaram para mediadora, mas foi para mim de muito valioso, né? Ouvir as pessoas que trouxeram informações incríveis, inclusive uma companheira, acho que é a bibliotecária da casa, não foi? Mafu esteve naquela primeira ou foi na segunda edição? A bibliotecária da casa, a Ionara, esteve na Ionara, segunda. foi. Foi na E segunda. essa primeira foi a que você tinha até conversado comigo, era a Maria Aparecida Moura, né? Maria Aparecida, muito boa, de lá de Minas. Enfim, então é isso, gente. Vamos lá, que já tem um povo que está se inscrevendo, várias inscrições. Acho que é Sara a primeira, deixa eu ver essa fila. Não, é Denilson. Vamos, Denilson, bem-vindo. Obrigada, Denilson. Eu não sei Obrigada. se eu me expressei bem, é que essa oficina, ela aconteceu, e ela está disponível, viu? Viu, Denilson? Ela está disponível no site da casa. Mas, como a Natália, ela mexe em tudo, né? Ali na casa. Então, vai que, de fato, ela faz também uma outra formação síncrona. Aí é com ela. Ela organiza. Vamos em frente, Jéssica. Jéssica. Brigadão. Boa fala, Jéssica. Gostei. Agora sim, Sara. Obrigada, Sara. Agora é Joaquim. A gente não sei se a gente dava aquele informe, né? Reforçar que esse módulo ele vai trazer outras pessoas que também trabalham com técnicas, né? Variadas. A gente vai ter a Joana Flores, por exemplo, que é museóloga, né? E muitas falas aqui, eu fiquei pensando que vai ser bom quando a gente encontrar com ela, só que a gente vai encontrar com ela num. O tempo é outro, né, Afane? Por uma questão aqui logística, Isso. ela acho que vai ser a última aula. Então, vai ser massa que daqui para lá a gente já vai ter armazenado também muito mais coisa, né? Colocado no nosso acervo de questões. Aí, com ela, a gente vai só sistematizar, vai guardando todas as informações, né? Copia, cola, recorta tudo, depois ela ajuda a gente a organizar. Bacana, valeu. Vamos lá, deixa eu ver quem é que está na filinha. Juliane. Massa, Juliane. Como tem só mais uma pessoa inscrita, eu sugiro que a pessoa, que é Laila, fale, e aí depois a gente entrega para a Nath fazer as considerações e também responder, ok? As questões que foram para elas. Então, vamos lá, Laila. Muito bom, maravilha. A gente tem o quê? São 18h34, né, Mafu? Eu acho que dá para a gente voltar para a Nath e comentar e responder algumas questões, e depois a gente pode abrir mais um pouquinho, não é isso? Isso, se sobrar tempo, aí a gente abre mais uma rodada, mas acho que pode ser assim. Natália, querida, cadê tu? Eu não estou vendo daqui de onde eu estou. Tá aqui. Pronto. Nath, eu acho que, será que, de repente, você vai projetar com a gente mais alguma coisa? Não, melhor parar, né? Sem Porque a gente consegue se ver, ver né? maior. É isso. Desculpa.
Obrigada. Não, imagina, obrigada. Bom, obrigada pelas contribuições, pelos pensamentos. É bom, né, quando a gente ouve e consegue relacionar também com o que a gente está fazendo, com o que a gente está pensando. Denilson, muito legal saber do Fórum Estadual. Conte com a gente. Eu sei que tem vídeo gravado sobre o Constelações, mas vai ser um prazer se a gente puder fazer algo síncrono sobre isso, com a rede, acho que vai ser muito legal. Então, conte com a gente, escreva logo, porque essa coisa de agendas, e principalmente, assim, tem eu e o Nara que podemos fazer isso, né, mas acho que essa coisa de agenda, quanto antes é sempre melhor. Então, nos escreva, se você já tiver mais ou menos data, vai ser um prazer. E muito legal saber desse fórum. Eu acho que eu estou conhecendo esse campo e é sempre legal também saber. Eu não sabia, né, da história de museus de base comunitária. Eu sei que no Rio tem, né, os museus populares também, e tem muita coisa, né, acontecendo, muito interessante nesse movimento de museus, nessa discussão. Acho que tem fora do museu, mas também dentro do museu tem muita discussão interessante sendo feita, então, muito legal saber, ainda mais no norte, né, do país. Também, né, a história da Jéssica de turismo comunitário, acho que vocês precisam dialogar, né, você e o Denilson, acho que pode ser muito bom vocês trabalharem juntos, pensarem juntos também em conexões, e que bom também, né, esse processo de você trabalhar com os mestres e começar a fazer um processo seu também, né, de descoberta, autoconhecimento, acho que isso é bem importante também. Obrigada por ter compartilhado. A Sara fez uma pergunta difícil, né, de o que fazer quando, o que contar quando a gente vai fazer pesquisa e só ouve silêncio, né, assim, só ouve, quando na verdade a gente não encontra, né, essas respostas, assim. Eu acho que tem uma resposta científica, metodológica, assim, um pouco que, assim, que vem na minha cabeça, que é tentar entender se essa é uma especificidade do contexto de Sergipe, né, essa inexistência de registros, e, enfim, ou se isso é algo comum a outros estados, assim, acho que eu pensaria um pouco nesse sentido, né, assim, de entender se isso é comum em outros estados. Acho que eu não estou propondo de ampliar a pesquisa. Bom, Jéssica está dizendo que é bem comum, né? Mas eu acho que, e se isso é bem comum, então, eu acho que, então, o objeto muda um pouco, né? Eu acho que aí, então, o projeto é sobre esses silêncios, né? E aí você tem uma nova coisa para produzir, né? E há uma literatura sobre isso também, bom, do ponto de vista das artes, eu acho que a própria Aline faz isso, né? Que é preencher um pouco o silêncio com as fabulações, né, com que a gente também pode criar ou inventar, né, eu acho que é difícil responder isso, mas eu acho que tem uma coisa de entender os padrões disso, e também como se preencher essas lacunas, mas o silêncio também é uma resposta, né, quando a gente não encontra. Eu acho que isso também diz muito sobre o objeto. Eu não diria que, não encontrei nenhuma resposta, então eu vou mudar de tema. Isso é a resposta, né, da sua pesquisa, e aí eu acho que é encontrar o caminho de teorizar sobre isso, e não abandonar a pesquisa. Eu fico pensando um pouco sobre isso, mas é difícil mesmo, né, e um pouco frustrante a princípio, mas eu acho que também pode ser muito rico, e também pode ser muito bonito no final, né, desse processo todo, né, isso tudo. O Joaquim, né, obrigada por essa discussão um pouco sobre as questões mais instrumentais e técnicas. Isso vai vir, né, eu acho que aqui durante o Fazedoras,
Eu não sou a especialista nisso na casa, mas o que eu sei que a casa, o software que eu sei que a casa usa, né, em relação ao acervo, e que a gente tem incentivado muito outros pesquisadores a usar, é o Páramo. E o Páramo também é um software livre, aberto, muito intuitivo de ser usado para organizar acervos. E o nosso sonho, na verdade, é que todos os acervos negros usem o Páramo, porque a longo prazo a gente pode conectar todos os acervos, né? Se todos os acervos negros passarem a se organizar dentro do Páramo, a gente pode criar constelações de acervo, né, no futuro. Então, eu até sugeriria o uso do Páramo, isso. E caso vocês precisem também eu acho que vai acontecer aqui no Fazedoras, mas caso vocês precisem também de treinamento, instrumentalização para o uso do Páramo, conversem com a gente, porque se a gente não puder dar, a gente tem indicações de quem pode dar, a gente fez treinamentos com profissionais da Casa do Povo, que é uma organização aqui de São Paulo, mas também com o IEB, que é um Instituto de Estudos Brasileiros lá da USP. É um software, e então ele é um sistema, né, de banco de dados, e ele serve para isso, para organizar para catalogar acervos, né, e gerenciar acervos também. Mas é isso, tem caminhos pelo Páramo que pode ser com a gente ou assim, se eu não puder ajudar, eu conheço quem pode, né? Então, se vocês se interessarem pelo Páramo, tem essa vantagem também de ser um software muito utilizado por acervos negros e por acervos populares também, né? O que é bom, porque o acervo do hip hop se conectar com essas redes pode ser bem, bem legal. Sobre a pergunta da Juliane, né, sobre políticas de reconhecimento de quilombos. Juliane, a questão do reconhecimento oficial de uma comunidade quilombola, ela pode durar, é um processo que pode durar anos, assim, pode durar mais de 10 anos, mais de 20 anos, é um processo bem árduo, e a grande questão é que ela não começa no município, isso é um processo que é federal, né, não é via município, então, pelo que eu conheço, né, desse processo, e não tão aprofundadamente assim, mas ele começa, primeiro, a comunidade se reconhecendo enquanto comunidade quilombola, e depois ela aplicando ou protocolando um pedido para a Fundação Cultural Palmares, que é um órgão federal, né? E aí, passando pelo órgão, pela Fundação Cultural Palmares, né? Passando por lá, se ela consegue fazer um certificado de reconhecimento, esse processo vai para o INCRA, né? E aí o INCRA faz a titulação, a Palmares faz o certificado de reconhecimento, né? O primeiro, isso pode ser mais simples, porque a Fundação Palmares tem critérios, né? Assim, mas aí depois vai processos mesmo com antropólogos, aquela galera toda, né? E do INCRA para fazer, mas tudo isso, os estudos técnicos que são feitos, eles são, assim, pelo menos pelo meu conhecimento, ele é inteiro federal, né, ele não passa pelo município. Não tenho conhecimento sobre isso, não sei se Lindy quer contribuir. Era só nesse sentido mesmo, eu também tinha entendido como você, que ela estava se referindo ao processo inicial, dizer que o decreto 4.887/3, que foi de 2003, aquele ano que a gente sabe que foi o ano em que muita coisa mudou, né? E a nosso favor, realmente, embora o processo posterior de implementação ainda siga lento, mas foi um ano bem característico. Eu pedi para falar porque eu trabalhei na Fundação Palmares nesse período, e trabalhei justamente na representação regional, que era Bahia Sergipe, então nós conseguimos fazer um trabalho fantástico. Eu acho que no Brasil todo, mas no caso da Bahia eu participei diretamente, que foi de viajar o Estado, né, buscando as comunidades, orientando para o decreto para que estimulasse as comunidades a se autodeclarar, que é o primeiro passo, como a Natália falou. Então, esse primeiro passo,
ele está dado, a Fundação emite essa certificação, que é um documento importantíssimo. Por quê? Ao passo que o restante do processo é lento, porque trata-se de terra, a gente até já teve essa conversa por aqui, né? Acho que Saloma trouxe isso, né? Que é uma questão histórica do Brasil, que é a luta por terras, mas com a certificação já é possível a comunidade acessar políticas públicas, que eu não sei bem como é que está hoje, mas em algum momento, pelo menos naquele momento inicial, a gente teve muita política bacana, né? Política que considerava, por exemplo, a instalação de cisternas, a construção de casas, observando o padrão que aquela comunidade já tinha, o acesso a políticas culturais específicas, né? Eu acho que isso deu meio que uma, vou usar uma expressão bem, bem popular e bem inadequada, mas broxada mesmo, né, ao longo do processo, mas eu acho que ainda vale fazer, porque as prefeituras, elas têm, em algum momento, a obrigação de se submeter a uma lei federal e às políticas também. Então, aí é o velho instrumento que nós temos a nosso favor, é a luta política, né? A luta de organização das comunidades irem para cima, das comunidades apresentarem seus projetos, fazerem a relação, buscar também orientação e assistência junto à Fundação Palmares, que tem a obrigação de fazer isso. A Fundação Palmares tem a obrigação de assistir as comunidades, né, de orientar as comunidades nesse sentido. Então, eu acho que é isso, é luta política mesmo, porque a lei existe, está lá, mas se a lei não for movimentada, se a gente não chegar para forçar ela, né, a se constituir mesmo, a gente fica na mesma, né? Desculpa aí o tempinho que eu acabei usando, mas foi só uma tentativa de contribuir aí com a discussão. Sim. Bom, e a Laila, né, depois também contribuiu, e acho que, nossa, queria muito aprender, assim, com você, acho que tem muita coisa interessante nessa discussão, né, sobre transistas e o sistema que vocês estão usando, não usar o Google, acho que a gente ainda está muito viciada, né, em plataformas, as Big Techs, enfim, acho que entregando muito, né, na mão desse colonialismo digital, o que é muito precioso para a gente, né, então, que legal o que vocês estão pensando, o que vocês estão fazendo, assim, e acho que você foi dando dicas, né, eu acho que essa discussão sobre educação patrimonial e tudo isso, mas, de fato, né, eu acho que tem uma lacuna de política pública mesmo, que os acervos pessoais, os acervos comunitários, muitas vezes eles não se enquadram, né, no que está previsto em edital, o que está previsto, né, na Memória do Mundo mesmo, é muito difícil, né, uma iniciativa como as nossas aqui se enquadrarem, né. E aí, na sua fala, eu lembrei de uma mobilização bem interessante que foi puxada pela rede de acervos afro e de acervos de movimentos populares, que era a inclusão de acervos pessoais e de arquivos comunitários na lei de arquivos, né, porque a lei de arquivos é de 91, mas a lei de arquivos, ela inclui arquivos institucionais e acervos institucionais também de uma maneira muito rígida, né, e aí, os arquivos, esses grupos, né, começaram a demandar, então, que arquivos comunitários de movimentos sociais fossem incluídos nessa lei de 91. Está um processo, né, muito difícil para que isso aconteça. Eu até vou mandar um abaixo-assinado para vocês, porque, bom, esse projeto de lei, ele está paradíssimo, assim, ninguém quer muito que esse projeto de lei ande, porque também há um lobby dos arquivistas e de toda a gente do campo mais duro, né, da biblioteconomia e dos arquivistas, que acham que essa lei não precisa ser alterada e que os acervos comunitários já estão incluídos aí de alguma forma, quando fala de interesse público, mas não, na prática, ser de interesse público, como você prova, né, o interesse público de acervos de movimento social. Então, tem uma briga ainda entre o tecnicismo e os movimentos sociais no lobby dessa lei, e, na verdade, hoje, esse projeto de lei, ele tá parado, mas, assim, também, se a gente
se mobilizasse, se a gente balançasse um pouco esse abaixo-assinado, fizesse um lobby em Brasília, talvez fizesse um corpo a corpo com relatores, né, desse PL, talvez a gente voltasse a movimentar, mas é uma discussão bem interessante também de fazer, como os arquivos comunitários, eles não são sujeito de política pública, né, na verdade, assim, então, o que acaba fazendo com que não seja objeto de política pública nenhuma, ou não se encaixe, né, em tudo que aparece de edital, de fomento, ou tudo se torne mais difícil, né, esse é um processo também que vale a pena, talvez, a gente pensar, se mobilizar juntos, né. Obrigada por ter trazido isso, porque me fez lembrar desse processo também. Acho que do que eu anotei aqui, do que todo mundo foi falando, foi do que eu consigo reagir, foi isso. Maravilhosa, Natália. Parece que alguém tinha suspendido a mão. Maria, talvez, se eu tivesse impressão. Maria? Foi, abaixou depois. E o Denilson também. Denilson. Denilson agora. Você quer, Denilson, falar? Massa, querido. Sim. E ainda só para complementar em relação à questão das referências, né, e ligando com o que a gente já teve também, a professora Ana Flávia Magalhães Pinto, ela é conselheira da casa, mas ela também foi nossa professora na primeira edição, e ela foi diretora do Arquivo Nacional, e ela estava muito à frente também nessa luta dos arquivos comunitários. Então, Denilson, né, Jéssica, né, todo mundo está falando sobre isso, se aproximar dos artigos, da pesquisa, ela saiu do Ministério, mas ela voltou para a universidade, então para a gente também é um ganho, porque ela também fica mais acessível e ela tem possibilidade de contribuir, né? Ela é muito acessível, então se aproximem das pesquisas, pode jogar o nome dela no YouTube, tem um monte de material, e inclusive deve ter coisas da casa, e a gente já aproveita que a Natália está aqui, e aí vocês também mandem para a Natália, porque a Natália que vai organizando, a incidência política é isso, ela vai captando o verbo de um lugar, vai ligando uma pessoa com a outra. E quando vocês trazem esse tipo de demanda, gente, e esse tipo de perguntas, assim, mas o que a gente faz aqui no Quilombo? Ou a própria experiência da inscrição desse curso. Quando a gente tem 950 pessoas querendo entender sobre isso, é um alerta de que está faltando Estado, entendeu? E a casa não vai dar conta disso. Tem coisas que vocês estão pedindo e que tem tudo a ver com a pesquisa da Natália, né? São demandas de coisas que precisam ser garantidas pela Constituição, pelos direitos humanos, enfim, pelas fundações, e aí vai de acordo com o que ela falou para a gente, né? Tem coisas que, a despeito do governo, ainda que nos falte o governo, que a gente está fazendo por conta própria, como, por exemplo, esse curso, mas nem tudo, né, como a Lindy colocou, a gente vai dar conta. Precisa, sim, do antropólogo, vai precisar do historiador, vai precisar dos laudos, a gente não tem como fazer, e isso porque são os processos normais, né, de sistematização e do funcionamento mesmo das políticas públicas, né, então, para além do nosso interesse, isso diz mais sobre um hiato e um vazio, né, de tantas coisas que ainda precisam ser feitas, nesse Brasil, né? Mas no que a gente puder, a gente vai articulando e a gente joga a bola para quem pode fazer o gol, é a Natália. Ela arruma aí a palestra dos arquivos comunitários para a gente, numa forma, fora de fazedoras de memória, pode ser uma demanda, enfim, não para agora, mas para o final do ano, né? Assim que tiver uma oportunidade. Para a gente respeitar também, né? As pessoas têm outros compromissos, eu acho que a gente pode ir para esse encerramento. Eu já aproveito que eu estou com a palavra, agradeço muito, Natália, pela sua fala, por essa partilha, por trazer para a gente a plataforma, né? Por sempre ser tão gentil, né? Assertiva e com tantas contribuições, mas sobretudo de aceitar, né? O desafio, né? Diante dessa adversidade. A gente está muito feliz com a sua presença, foi muito maravilhoso, né? E pelas perguntas agora, né? Finais, assim, a gente vê o quanto foi relevante e também essa coisa do curso, né? Estar quem tinha que estar e quem tinha que estar no final das contas também era você. Então a gente agradece demais, viu?
Um abraço. O borogodó desse curso é incrível, a gente sempre fala, né? Ele caminha só, a gente só vai sendo guiado pelo curso. Obrigada a todas, todos, todes. Foi linda a nossa tarde, muito proveitosa. Obrigada, Até a gente. Foi um próxima. prazer estar aqui. A Natália fazer as Ela vai ferramentas. falar. Foi um prazer, gente. Obrigada. Obrigada mesmo pela companhia nessa tarde. Obrigada de verdade por todo o aprendizado aqui. Tamo juntos. Até a próxima. Vamos fazer um print que a gente não fez lá com Saloma. Quem sabe hoje dá certo? Será? Quem puder, abre a câmera. Que aí a gente tira uma foto. Aqui, vou ver se eu consigo. 1, 2, 3 e... Ele hoje ficou quietinha, não foi, mãe? Tá chovendo, Não sei se deu certo. tá chovendo muito aqui, Lídia. Aqui também. A chuva. Ó, eu fiz, mandei para vocês. Babado, aí não consigo pensar muito, fico o Tchau, tempo gente. pensando o que pode acontecer. Tchau, beijo. A gente se vê na próxima. Tchau. Na próxima, não, né? Na próxima não Na tem próxima, 24, é só do 1 de julho, tá bom? Um beijo, Próxima é São pessoal. João no Nordeste, é forró, é licor. João. Teve um até que tomou licor, não foi? Viva São João! Viva São João! Viva, beijo, tchau, tchau. Tchau. Eu vou encerrar aqui, viu, Líndia? Eu te Tá ligo. bom, Tá bom? Beijo, tchau. Beijo, vamos. Tchau, gente. Tchau, Bom São tchau. João aí para quem está no Nordeste.